Felipe, deu certo esse approach? Para publicidade, para propaganda, sim. E diversos empresários, inclusive alguns mais próximos do bolsonarismo nesse momento, embora vários deles sejam governistas, seja quem for o governo, eles acabaram contribuindo para essa campanha em que o Lula tenta posar de conciliador, tenta formar uma frente ampla, tenta mostrar que está Perdão. Que está... Peço perdão, foi meu problema aqui. A gente viu o seu chão, foi ótimo conhecer o seu chão. Pois é. Então, o Lula posa de conciliador, tenta mostrar a sua abertura para o diálogo, mas não tem uma proposta concreta, como a Raquel Landim bem colocou, e ele ainda acena com a volta de alguns programas ali que não agradam a uma parcela do eleitorado. Então, a Luiz Mercadante faz ali uma introdução com um discurso mais liberal, que é justamente para afagar esses empresários. O Lula vem com esse charme de encantador de serpente, mostrando alguns pontos dos quais ele não abre mão. Agora, tudo isso serve só para campanha e serve só para uma proximidade em relação ao poder. Lamentavelmente, a gente tem uma parcela significativa da elite que é governista em razão dessa burocracia estatal, desse sistema tributário pesado, dessa regulamentação complicada. Todos vão querendo negociar com as autoridades públicas. Isso acontece no Brasil há muitos anos, isso aparece na obra de Paulo Prado, o Retrato do Brasil. Lima Barreto já falava isso desde o começo da República, em razão desses escambos no poder. E a gente, com esse tipo de jantar, fica no horizonte com essa possibilidade. Mas continuo sem ver muita concretude naquilo que o Lula está fazendo. É mais peça de campanha mesmo. Mas eu vi concretude, desculpa, Felipe, eu vi quando o presidente, por exemplo, vamos lá, que a gente, assim, ele não chegou lá e apresentou, meu governo vai ser assim assado. Aliás, é uma das críticas que se faz à campanha. Nós aqui, inclusive, na CNN já fizemos reportagem mostrando que houve uma suspensão da apresentação, do aprofundamento das diretrizes de governo. Mas quando ele vai lá, por exemplo, a Luiz Mercadante, a cara do pensamento econômico petista, né? Não pense em outro, talvez Guido Mantega, e faz elogios ao Fernando Henrique Cardoso, como ele fez, né? Tanto que parte dos empresários acharam que ele fez uma fala liberal. Quando o presidente, o ex-presidente Lula defende o superávit, né? Porque tem um grande debate. O que o PT vai pôr no lugar do teto de gastos? Porque o PT fala que vai tirar o teto de gastos. Então vai pôr o quê? Ele fala superávit, que é o regime anterior. Aliás, o regime no qual o Lula governou. Eu vejo, não estou respeitosamente, mas eu vejo mais do que peça de publicidade. Eu vejo muito mais também o Lula candidato nesse evento. Eu vejo uma aceitação do empresariado a um Lula o empresariado já olhando alguém que mais que favorito, que eu tenho que tomar cuidado para falar, mas acho que ali já estava um discurso de posse, uma fala de posse, e de governo. E um público mudando de barco. Eu vejo uma acomodação de interesse, sim. Aí eu concordo com o Felipe. Ontem a gente brincou no WW, né? Que tem a gente fala tanto do centrão da política, que se acomoda a qualquer governo. Existe o centrão do setor privado. Achei muito... Tem que ser pragmático. Hoje mais cedo na CNN Rádio, falando com a Thaís Herédia sobre jantar, com um pouco de apuração dela, um pouco de apuração minha, é isso. No fundo, tem empresário que tem que tomar a decisão para o próximo ano, para os próximos 4 anos, e quer saber em que cenário, qual é a figura que está colocada como favorito nas eleições para ser o futuro presidente. Mas é o poder, né? Como é que é, Thaís? É a perspectiva de poder, afinal de contas. Exato, mas eu não vejo plano de governo ali, Caio. Porque plano de governo é o seguinte, é muito fácil você falar, vou controlar os preços da Petrobras. Ah, vai mesmo? Não, eu não vi plano de governo. A hora que você sentar o presidente na cadeira ali da Petrobras, o que ele vai fazer com a lei das estatais, o que ele vai fazer com o valor das ações da empresa. Então, assim, tem muito discurso político ainda. Vou manter a regra de superávit. Sim, ótimo, ela ainda está em vigor, mas ela já não funciona mais. Então, está muito em aberto. Para mim, ele continua com a mesma mensagem que La Garantia Soy Yo. Isso eu ouvi de gente que estava lá, de que à medida que estavam descrevendo as falas, que o Lula começou fazendo isso, perguntando e reconhecendo que a maioria ali ajudou a eleger Jair Bolsonaro contra o PT em 2018, e muito nesse discurso, bom, ok, o que foi 2018 foi 2018, pode ser que vocês votem em mim ou não, mas e aí, se eu for eleito, como é que vocês vão me ajudar a atuar? Por isso essa coisa de mais ouvir do que falar.
quase que chamando, olha, está todo mundo aqui no barco por um país melhor, então qual é a responsabilidade da elite econômica? E aí trazer o discurso que é o discurso político de Lula em relação às questões sociais, não abrir mão dessa questão, querer ver o Brasil como um país de renda média, que as famílias de classe média, como uma das frases que ele usou, volte a viajar de avião, muito dentro desse discurso, dessa embocadura que é petista. Esse discurso tem muito eco de como você pega toda essa classe mais baixa, a classe média, traz ela para o mercado de consumo, de volta para o mercado de consumo. Eu já ouvi isso de mais de um empresário, que isso o governo Bolsonaro não soube fazer. E isso desaquece muito a economia, que Sim, isso é um mérito do governo. E foi o mérito do Lula, muito do sucesso econômico de Lula, desculpa, Thaís, foi em função dessa questão do consumo. Thaís. Teve um momento também que outro empresário descreveu como importante, quando ele falou da relação com o exterior. Ele deu uma estocada bastante clara no presidente Jair Bolsonaro, dizendo que as comitivas dele não vão para o exterior para comerem pizza na rua, mas sim para serem muito bem tratados e fazer negócios reais. Então, isso um dos empresários disse, isso achei interessante, porque há uma percepção, segundo esse empresário, de que sim, o Brasil está mal visto internacionalmente. Então, ele puxa um pouco naquilo que ele talvez saiba que vai agradar aquela plateia. Então, eu preciso talvez voltar a provocação para o Felipe. Felipe, você disse que tinha sido algo mais de campanha e a gente está vendo aqui vários pontos que talvez mostrem por que esses empresários estavam em tão grande número ontem com o Lula e por que, aparentemente, eles se deixam seduzir pelo candidato do PT. É que não há um compromisso muito detalhado, né? Agora, eu preciso lembrar que a lei das estatais também veio ali como consequência da descoberta da corrupção na Petrobras, do desempenho da força-tarefa da Lava Jato, para diminuir a ingerência política. É importante que ela se mantenha, que não haja mais ingerência política. Eu já falei, inclusive, umas semanas atrás aqui nesse programa, que o Leandro Paulsen, que é um desembargador federal do TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quando houve a condenação do Lula em segunda instância, ele apontou que o Lula ameaçava conselheiros da Petrobras de demissão, caso não fizessem a vontade dele. Em sabatina, ele diz que o presidente não escolhe quem determina, quem é diretor, etc., é o conselho da Petrobras, mas isso apareceu no processo. E só para concordar com o Caio, já que houve essa pequena discordância, o Caio falou do pai dos ricos. O pai dos ricos é muito mais realista do que a propaganda do pai dos pobres, né? Você distribui ali Bolsa Família, evidentemente, para a população pobre, necessitada, que ficou dependente do Estado. Quando falta, obviamente, sente bastante, mas não consegue muito sair dessa situação. Agora, quem faturou muito alto durante os governos do PT foram grandes empresários, como o Eike Batista, em cujo jatinho o Lula viajava, o Marcelo Odebrecht, em cujo jatinho também o Lula viajava, Ricardo Pessoa, Léo Pinheiro. Essa foi a turma que faturou alto. Então, é preciso que haja não empresários mancomunados com o poder, faturando, eventualmente até em esquemas de corrupção e atuando em concorrência desleal com os seus concorrentes de mercado, mas uma relação mais republicana com o empresariado, de modo que o governo atue em benefício do ambiente de negócios do país e não em benefício dos amigos do rei.